O ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, ignorou um alerta do próprio órgão que apontou o sindicato do irmão do presidente Lula como um dos principais envolvidos em suspeitas de descontos ilegais a aposentados. Ele se torna automaticamente aqui o Messias indigno de poder se dizer que ele tem uma reputação ilibada. Ilibada não é só ser correto, ilibado significa ser uma reputação inquestionável. Bom, se a imprensa está questionando, se nós estamos questionando, se existe, portanto, a possibilidade da reputação dele ser questionável, ele já não é mais apto a ser ministro do STF. Vamos ver o que o Lula vai fazer com essa possível indicação e o que o Senado, e sobretudo não o plenário, mas sobretudo a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, por onde se passa antes de ir ao plenário, o que ela fará e que tipo de parecer ela dará a respeito dessa possível nomeação do Messias. E parece que o Lula não vai ter sucesso com relação ao nome do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Pelo que tudo indica, ele foi complacente na roubalheira do INSS ao não denunciar os sindicatos, principalmente aquele que é do irmão do Lula. Bora ver esse jornalismo aqui com os jornalistas da Revista Oeste, que está sensacional. Mas antes, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se aqui no canal e bora ver essa matéria agora. O ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, ignorou um alerta do próprio órgão que apontou o sindicato do irmão do presidente Lula como um dos principais envolvidos em suspeitas de descontos ilegais a aposentados. A informação é do Estadão. O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, o Sindinap, aparece num processo interno da AGU de 2024, que listou 9 entidades com aumento de reclamações judiciais sobre descontos não autorizados. O objetivo era investigar as irregularidades e, em caso de confirmação de fraude, cancelar os convênios com o INSS. Messias pediu à Justiça, em maio deste ano, o bloqueio de bens de entidades suspeitas, mas deixou de fora 6 das 9 associações mencionadas no levantamento da AGU. Entre elas, o Sindinap, que tem como vice-presidente o Frei Chico, irmão de Lula. De janeiro de 2019 a junho de 2025, o sindicato movimentou 1 bilhão e 200 milhões de reais. Olha, quando você é uma autoridade pública, a omissão, ela não é uma opção, né? Se você tem a suspeita sobre algo, ou alguém suspeita de alguma coisa, você tem o dever de investigar. Inclusive eu vi alguns membros da CPMI dizendo o seguinte: a gente precisa ver se essa omissão foi dolosa, se houve uma intenção proposital nessa omissão. Não tem que ver nada. Se você é uma autoridade pública, você não precisa ter culpa, ou você não precisa ter a intenção ou não, porque o seu dever é sempre de denunciar, é sempre de investigar, é sempre de tomar uma providência. Se um policial está na rua, por exemplo, e percebe que há uma suspeita de um crime, ele não tem a opção de escolher, ele não tem a opção de ir lá ver o que acontece ou está acontecendo ou não. Essa não é uma opção da autoridade. E não importa se essa omissão foi ou não proposital, se fez, é responsável pelo que fez ou pelo que não fez nesse caso. Então, trata-se não apenas de prevaricação, eu acho que, aliás, é um exemplo para se ensinar em faculdade, é um exemplo para botar em livro, né, de tão cabível, de tão perfeito que é. Como também ele se torna automaticamente aqui o Messias indigno de poder se dizer que ele tem uma reputação ilibada, porque o artigo 101 da Constituição, né, que é o que diz, o que você trata dos requisitos para um ministro do STF, o artigo 101 é muito claro. Notável saber jurídico, por incrível que pareça, porque hoje em dia, né, as pessoas saibam que não está lá que você precisa ser pertencente a alguma minoria, não está lá que é preciso obedecer à diversidade, não está lá que precisa ser advogado de político, nada disso. Está lá só que você tem que ter notável saber jurídico, que é algo que, enfim, ninguém muito dá bola hoje em dia, e reputação ilibada. Ilibada não é só ser correto. Ilibado significa ser uma reputação inquestionável. Bom, se a imprensa está questionando, se nós estamos questionando, se existe, portanto, a possibilidade da reputação dele ser questionável, ele já não é mais apto a ser ministro do STF. Vamos ver o que o Lula vai fazer com essa possível indicação e o que o Senado, e sobretudo não o plenário, mas sobretudo a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, por onde se passa antes de ir ao plenário, o que ela fará e que tipo de parecer ela dará a respeito dessa possível nomeação do Messias. Vamos nos lembrar que o Messias, ele está até agora apto nas mãos do Lula a ser nomeado por ter sido um ajudante de ordens imorais, desde lá atrás, quando ele foi entregar uma nomeação super questionável, né, ou poderia estar levando uma nomeação super questionável ao Lula, no momento em que o Lula poderia ser preso. Ele já não começou bem, portanto, a sua carreira pública. Vamos ver como ela termina. Isso, na administração pública, até onde eu sei, é considerado crime de prevaricação, ou pode ser enquadrado como crime de prevaricação. Um ministro, alguém que tem o cargo, aliás, de advogado-geral da União,
receber denúncias dessa magnitude, dessa gravidade e não tomar medidas cabíveis já é um absurdo. Quando a associação ou a entidade envolve alguém ligado à família do presidente da República, portanto, do seu patrão imediato, torna-se ainda mais suspeito. E no momento em que Jorge Messias parece ser o favorito, pelo menos nas páginas dos jornais, há um cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal que deverá passar pelo crivo do Senado da República, onde tem uma CPI, uma comissão mista com deputados e senadores, para investigar justamente uma fraude bilionária, um assalto ao roubo de aposentados e pensionistas. A coisa segue muito enrolada e isso seguramente, se Jorge Messias for realmente o nome indicado por Lula, nós ainda não sabemos, mas as notícias que circulam é que ele já teria avisado o Rodrigo Pacheco, que era o outro nome cotado, de que não será ele. Então o Pacheco deve se aposentar, não tem condições nenhuma de ir à urna no ano que vem. Portanto, Jorge Messias encontrará ainda mais dificuldades no Senado. Ou então, deixa tudo para 2026 e aí algum arranjo pode acontecer. Mas no meu entendimento, finalizo, Paula, isso é crime de prevaricação. Isso é grave, ou pelo menos deveria ser no Brasil. É um nome que ainda permeia o imaginário do brasileiro, né? Com aquele telefonema da Dilma, estou mandando o Messias, naquele contexto todo para tentar livrar o Lula de uma possível prisão na entrega de uma nomeação para um possível ministério. E isso não tem como ser apagado. É um momento indelével da nossa história, porque o que nós sabemos, tanto vindo daquela época como agora, o Messias como chefe da AGU, é que ele não passa de um office boy de luxo do lulopetismo. Ele não é uma mente independente ou uma mente que tenha um alinhamento com a esquerda, mas que tem também suas próprias pernas. Não tem. Não tem. É um parasita do lulopetismo e é um office boy do lulopetismo. O brasileiro precisa entender isso e entende. Agora, o nosso Senado não precisa, não tem como só falar que entende, mas precisa agir. Porque a última sabatina do Gonê foi um vexame, a penúltima sabatina do Gonê e do Flávio Dino foi um vexame e meio, um chá das 5. Então, enquanto nós não conquistarmos essa independência do Senado, nós vamos ficar enxugando gelo. Tudo já foi dito sobre esse nome, Paula. Só lembrar que o Sindinap, do irmão do Lula, eles colocaram mais de 70 mil nomes de aposentados dentro do sistema, driblando a biometria. Se isso não é um crime grave, a gente não sabe o que é. Pode fechar a República e jogar a chave fora e trocar o nome. Não sei nem se é República mais. Primeiramente, eu sou de uma época em que o Lula dizia para alguém: quero você como candidato, e o sujeito nem questionava. Ele saía candidato porque o apoio do Lula tinha uma relevância muito importante, a chance de vencer era razoavelmente importante, no mínimo. Não parece ser o caso agora. Tanto que o Pacheco, até porque sabe exatamente da história dele, não deve se aventurar como candidato a governador de Minas. Mas eu vou tomar aqui já como coisas, digamos, quase certas, praticamente. Meu entender é prevaricação notória. Não tem nem o que ver, é prevaricação. No meu entender, o Lula sim vai formalizar essa indicação do Messias. Aí então a pergunta é a seguinte, como já questionou o Marcília, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai aceitar uma indicação como essa, porque não reúne. Há, obviamente, questionamentos do entender jurídico dele, de se é notável, se é notório, se é realmente um grande conhecedor do direito, porque você pode ser conhecedor do direito, mas não ser notável. E você vai ser de uma Suprema Corte, você tem que ser exatamente muito acima da média. Mas eu não vou nem entrar nesse questionamento, eu vou entrar no questionamento da ilibada reputação. Se há uma acusação como essa, e uma acusação como essa perdura por muito tempo e merece uma investigação pronta, que o governo provavelmente não vai fazer, mas o Senado deve fazer, e no caso a CPMI vai fazer, bom, já suspende de pronto a indicação. Até por uma questão de resguardar as duas únicas exigências para alguém ser indicado a ministro do Supremo. Notável, saber jurídico e reputação ilibada. E eu não estou nem colocando aqui, jamais condenando o Messias, até porque seria um pré-julgamento. Mas, diante da situação, não dá para ser ministro do Supremo. Sem contar que o histórico de indicações do Lula são todas suspeitas. Colocou o advogado dele agora, estou falando das recentes, o advogado dele e o ministro da Justiça que participou ativamente durante todo aquele caso do dia 8 e julgou agora os casos do dia 8. Estou me referindo a Flávio Dino. Vai insistir na tese? O Lula pode fazer o que vier na cabeça dele, até porque o Lula não está mais preocupado com o Brasil, acho que isso me parece claro. A questão é, o poder da República que pode reagir a isso, e nesse caso é o Senado, vai reagir, porque para mim, não acho que o Lula vá retroceder nessa questão. Talvez demore um pouco mais, não sei se vai retroceder. E isso é triste, porque, se me permite, Paula, rapidamente,
Eu vou até antecipar o que vai ser o meu artigo da revista essa semana. O Brasil precisa ser redemocratizado. Sim, estou falando exatamente dos moldes do que aconteceu nos anos 80 do século passado. É a lacuna de não democracia ou democracia relativa que nós temos hoje que faz com que o Senado, em um momento, agora já rejeitasse de pronto. Era para ter discurso após discurso no Senado rejeitando. Não dá, acabou. Arranja outro. A prerrogativa é sua de indicar, mas esse já não. Mas não se faz isso porque há medo do Supremo, há medo de retaliações do governo. Então, quer dizer, precisamos redemocratizar o país. Agora a gente trata de uma declaração do presidente Lula que rebateu uma fala do chanceler alemão, Friedrich Merz, durante a inauguração de uma ponte em São Geraldo do Araguaia, no Pará. Ele criticou a fala do chanceler, que disse que a delegação alemã ficou contente ao deixar Belém depois da COP30. O primeiro-ministro da Alemanha, esses dias, se queixou. Eu fui no Pará, mas eu voltei logo porque eu gosto mesmo é de Berlim. Ele, na verdade, devia ter ido num boteco no Pará. Ele, na verdade, deveria ter dançado no Pará. Ele, na verdade, deveria ter provado a culinária do Pará. Porque ele ia perceber que o Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará, a cidade de Belém. Bom, você imagina, um jornalista alemão chega em Belém, vai ficar hospedado num motel de beira de estrada, pagando diária de 5 estrelas. Aí à noite, provavelmente ele está enjoado do cheiro de óleo diesel que está queimando daquele gerador para manter a luz acesa e o ar-condicionado funcionando. Aí ele sai às ruas, vê aquele esgoto a céu aberto. Nós estamos falando da segunda pior cidade com esgoto no Brasil. Que, aliás, não tem esgoto, é tudo céu aberto. Aí depois é vítima de violência, bate a carteira dele, rouba o celular dele. Aí ele, cansado, pede uma água lá, com uma coxinha e um café e vai pagar mais de R$100. Qual é a impressão que deixou Belém para esse jornalista alemão ou para alguém da delegação alemã? A pior do mundo. Lulinha ficou revoltado de vez. Agora ele deu chilique, desabafou, atacou o chanceler da Alemanha que humilhou o Brasil e o governo dele, tadinho. Ele tá perdendo a cabeça. Dá uma olhadinha no surto do Lulinha. E o melhor de tudo, olha como ele esculhamba Belém. Ele esculhamba. Ele fala que é o meio do mato, que é cheio de mosquito. Depois, ele começa a elogiar. Cara, ele tá surtando, ele não tá bem da cabeça. Dá uma olhadinha. Quer levar copo pro meio do mato? Por que levar copo pro Pará? Lá tem muito mosquito. Lá não tem estrutura. Lá não tem hotel. A diária é cara. Os caras estão cobrando um Guaraná muito caro. Belém eu diria, é o retrato da vergonha brasileira. Belém é a capital mais favelizada do Brasil. Cerca de 60% da população vive em favelas, segundo o IBGE. Favelas que, comparadas a elas, favelas aqui de São Paulo e do Rio de Janeiro são condomínios de classe média alta, porque é a miséria mais absoluta. A mesma porcentagem de gente não tem banheiro digno desse nome, ou seja, ligado à rede de esgoto em Belém. Eu diria que é quase uma ironia perversa você fazer uma conferência da ONU, uma conferência ambiental em Belém, que não dispõe de infraestrutura nenhuma. A gente assistiu a esse espetáculo vexaminoso de não ter hotel em Belém e de estarem cobrando fortunas para as pessoas dormirem lá, os participantes dormirem em quartos espalhados pela cidade, em tipo Airbnb, esse tipo de coisa. Tiveram que contratar 2 transatlânticos enormes italianos, extremamente poluidores, inclusive, para abrigar boa parte dos participantes. Os 2 transatlânticos estão numa baía, num porto de Belém, e tiveram que escavar o rio para que os transatlânticos pudessem aportar lá. A ONU, que em geral é condescendente com países em eterno desenvolvimento, como o Brasil, até a ONU reclamou.
Como deve sair a imagem do Brasil após a COP30? Infelizmente, péssima. E não é uma questão de patriotismo ou de não querer que tenha um sucesso essa COP30. Eu quero que mais tenha muito sucesso. Mas a gente tem que saber reconhecer todos os erros que aconteceram nessa COP30, que já mudou o nome agora, vai chamar Flop 30. E vários chefes de Estado simplesmente não foram. Nas últimas COPs vem caindo vertiginosamente a representatividade disso. Mas vamos lembrar alguns pontos que aconteceram aqui. Olha, nós estamos falando de uma área que o Lula decretou a GLO, garantia da lei da ordem, ou seja, botou exército, botou todo mundo lá, mas não conseguiu barrar uns baderneiros do PSOL com índios e invadiram tudo e fizeram uma confusão. Além disso, a refrigeração do ar-condicionado não funciona, tá todo mundo reclamando, pedindo mais ar-condicionado. Água nos banheiros faltou por vários dias. A comida é cara e acabou, a comida tinha que comer sorvete. Teve inundações quando choveu, e o pavilhão, vamos lembrar que gastaram 5 bilhões de reais para não ter quase nenhum equipamento definitivo, porque os pavilhões lá são todos provisórios. Goteira para tudo enquanto é lado. Tiveram que desmatar um monte para poder fazer uma rodovia do aeroporto até o centro da cidade. Por incrível que pareça, toda a energia fornecida lá são de geradores a diesel. Economia verde, é lindo esse negócio aqui. O lixo para tudo enquanto é lá. Os hotéis, assim, horríveis, tiveram que botar 2 transatlânticos para poder colocar, gastando milhares de óleos diesel por hora para poder manter aquilo tudo funcionando. Fundo, ninguém tá levando a sério. O Xi Jinping falou que não vai dar dinheiro para fundo, coisa nenhuma, tá certo? Grandes chefes de Estado ignoraram e simplesmente nós estamos tendo que passar vergonha com o que está acontecendo. Essa é a vergonha. E aí, eu como brasileiro e patriota, eu tenho que reconhecer a lambança disso aqui que parece mais um carnaval de bairro e acesso da minha cidade, ou seja, tudo deu errado, nada funciona. Fora o apagão agora, também tem a questão dos apagões aqui que tiveram em vários momentos. É uma coisa para não se repetir nunca mais. E gastaram 5 bilhões de reais do nosso dinheiro para passar essa vergonha e não entregar nada. Realmente tem que falar que foi algo assim a se esquecer, porque foi vergonhoso. Não dá pra acreditar nisso, não. Não dá. Janjinha torna minhas manhãs mais sorridentes. Gente, não dá pra gente levar a sério que isso seja a primeira-dama do Brasil. Ela foi perguntada sobre o chanceler alemão, que humilhou o Brasil. Aí ela disse: ele não tomou cachaça, ele não fez isso, ele não fez aquilo para falar do Pará. Aí a repórter pergunta: e você, Janjinha, fez? Aí ela: não. Olha isso, cara. Gente, o Brasil, com Lula, Janja e companhia, tá começando a me animar. Eles animam minhas manhãs. Olha isso aí. E ele não deve ter vivenciado, ele não deve ter tomado um tacacá, ele não deve ter visto um carimbó, ele não deve ter ido uma aparelhagem. A senhora foi? Ainda não. Ainda não. E ele não deve ter vivenciado, ele não deve ter tomado um tacacá, ele não deve ter visto um carimbó, ele não deve ter ido uma aparelhagem. A senhora foi? Ainda não. Ainda não. Pra você que chegou até aqui, se você quiser aprender a trabalhar aqui na internet e fazer pelo menos de 2 a 5 mil reais trabalhando com seu celular, clica no link no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição e assista uma aula que tem lá que vai te ensinar e te mostrar resultados para que você aprenda a trabalhar aqui na internet. Não tem nada a ver com aposta, jogo tigrinho, não é nada disso. É para você aprender a trabalhar produzindo conteúdos aqui na plataforma do YouTube e rentabilizar mensalmente. Pelo menos, não tem limite, mas pelo menos de 2 a 5 mil, tenho certeza que faria muita diferença na sua vida. Agora, para isso, você precisa estudar e aplicar. Não estou prometendo aqui fantasia que você vai virar um multimilionário, andar de Ferrari e avião, nada disso. O que eu garanto a você é que se você estudar, aplicar, você pode rentabilizar aqui na plataforma do YouTube e viver da internet, assim como muitas pessoas hoje vivem. Veja só, hoje eu trabalho com a internet, vivo da internet e você pode viver também. Se você não acredita, clica no link, assista aquela aula que tem lá, veja os resultados e eu tenho certeza que se você estudar e aplicar, você pode fazer também. Só depende de você. Então clica no link do primeiro comentário fixado ou aqui na descrição e assista a aula que tem lá. Pessoal, tá aí. O Lula já quer indicar o Jorge Messias, como diz a Dilma, para o Supremo Tribunal Federal. É inacreditável e eu não duvido nada que passe. Eu não duvido nada. Do jeito que nós, né, nessa nossa democracia, onde os senadores já são vendidos
onde os senadores fazem negociata lá dentro dos gabinetes deles, principalmente aqueles que têm pendência. Olha, eu tô com esse probleminha aqui, não posso ser investigado, tal. Então, se você não puxar da gaveta nada contra mim, eu voto em você. Aí o candidato ao Supremo vai dizer, não, beleza, não vou puxar não seu nome não. Pronto, o meu voto é seu. É assim. Infelizmente, a nossa república é feita de barganhas por trás das câmaras. Na frente das câmaras, não, vou votar e não sei o quê, aquela coisa toda por trás. E se for voto secreto, pronto, pior ainda. Pior ainda que nós não sabemos se ele votou a favor, se votou contra. Mas é aquela coisa, esse escândalo aí que está envolvendo o Jorge Messias, que mostra que ele foi complacente. Foi complacente, a verdade tem que ser dita. Porque sabia dos descontos, do roubo dos aposentados, ficou sabendo, recebeu informações, mas decidiu não bloquear o sindicato do irmão do Lula. Justamente o do irmão do Lula. Tanto sindicato, que é diversos, mas o do irmão do Lula parece que ele tratou com carinho ali, fechou os olhos e não investigou. E agora saiu na reportagem na mídia, na Band, não sei, a Globo News talvez pincelou alguma coisa ali, né? A gente sabe como é. Mas mostrou Jorge Messias, a AGU sabia e não fez nada. A pergunta que fica, depois disso tudo, que o Brasil agora todos sabem, o Lula vai indicar ele ainda? O Lula tem a cara de pau e indica. Ninguém vai cobrar, todo mundo esquece no outro dia, né? Infelizmente. E os senadores vão ter a cara de pau de aprovar esse nome? Sabe qual é a resposta? Tenho quase certeza que se ele for indicado, ele consegue ser aprovado. Ainda que seja num número bem apertado, mas consegue. Infelizmente, para nossa vergonha, é uma triste realidade isso aqui no Brasil. Não, é como disse o Marcília, notável saber jurídico, isso não interessa mais. O que interessa é se um presidente indicou, se sabe de democracia, de lei, se não interessa qual é o estudo dele, se conhece, se tem um caráter libado, isso não interessa mais. A maioria desses ministros que estão tudo ali, tudo advogado, tudo militante. Ah, não, vão ser juízes imparciais. Não existe. O Lula está aparelhando o Supremo Tribunal Federal. Colocou o seu advogado pessoal, colocou o amigo pessoal dele, que é o Flávio Dino, comunista, que fez parte do governo dele. E agora o advogado-geral da União, que lá atrás, no tempo da Dilma, era a pessoa que ia blindar o Lula. É inacreditável. Como é que a gente vai acreditar nessa corte, nesse julgamento deles? Então tá todo aparelhado. O Lula tá fazendo igual o Maduro. Maduro aparelhou tudo na Venezuela. Por isso que ele ganhou na fraude e tá lá como ditador da Venezuela. Porque ele aparelhou. O Lula tá fazendo a mesma coisa. Lula não quer saber se o cara... não. O Gunê. O Gunê é um militante na PGR. Todos esses que estão no Supremo Tribunal Federal, a maioria, não vou dizer todos não, mas a maioria são tudo militante, trabalhando por uma causa. É inacreditável. O Lula vai indicar a terceira pessoa, e o Senado, e pior, não é a indicação do Lula não. Lula pode indicar quem ele quiser. Isso não é o pior não, o pior é os senadores. O pior é o Senado Federal, do jeito que está hoje, que aprova qualquer um. É triste, é lamentável, é vergonhoso, mas é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Infelizmente, essa é a triste realidade. Pessoal, era esse vídeo que eu queria trazer para vocês, né? Só vergonha pro Brasil, essa cópia da vergonha, o ministro que tá uma vergonha também, a corrupção, roubalheira, parece que o Brasil não tem nada de bom. Não existe nada de bom nesse Brasil, só tem corrupção, roubalheira, é irmão do Lula, é roubo dos aposentados, é uma cópia fraudulenta, é Lula colocando sigilo em tudo que acontece, é inacreditável, mas é a realidade. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.